Náutico. Sábado, o Náutico tem um baita desafio, né? O Timbu visita o Ceará, jogo pela quarta rodada da Série B. O Náutico vem de uma derrota e 2 vitórias. E uma dessas vitórias foi fora de casa, lá contra o Atlético Goianiense. E olha que legal, o alvirrubro pernambucano defende a maior invencibilidade entre todos os times das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. Confere. O Náutico entra em campo no próximo sábado com uma motivação especial para o confronto diante do Ceará, na Arena Castelão, válido pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Além da busca por mais 3 pontos na competição, o Timbu defenderá uma marca expressiva. A impressionante sequência de 15 jogos consecutivos sem derrotas atuando como visitante. O feito coloca o clube alvirrubro como o time com a maior invencibilidade fora de casa entre as 60 equipes que disputam as 3 principais divisões do futebol nacional. A marca evidencia a consistência e a competitividade do Náutico longe dos aflitos, reforçando a confiança do elenco para mais um desafio importante na temporada. O programa Jogo Aberto Pernambuco repercutiu o desempenho do Timbu e detalhou os números que sustentam essa fase positiva como visitante. Náutico. Sábado, o Náutico tem um baita desafio, né? O Timbu visita o Ceará, jogo pela quarta rodada da Série B. O Náutico vem de uma derrota e 2 vitórias. E uma dessas vitórias foi fora de casa, lá contra o Atlético Goianiense. E olha que legal, o alvirrubro pernambucano defende a maior invencibilidade entre todos os times das séries A, B e C do Campeonato Brasileiro. Confere. O Náutico viaja para encarar o Ceará com um retrospecto que chama atenção e impõe respeito. O Timbu defende uma marca de 15 jogos seguidos, sem saber o que é derrota longe dos aflitos. É a maior invencibilidade como visitante entre todas as equipes das séries A, B e C do Brasileirão. Já são 10 meses sem ser derrotado fora de casa. A última vez que o Náutico voltou para o Recife sem pontuar foi em junho do ano passado contra o Bahia pela Copa do Nordeste. De lá para cá, o trabalho de Hélio e Guilherme dos Anjos transformou o time em um visitante indigesto. Os números impressionam. São 10 vitórias e 5 empates, somando jogos da Série C, Campeonato Brasileiro e Série B. Um aproveitamento de quase 78%. Se contarmos apenas os jogos da atual temporada, são 6 vitórias e apenas 1 empate em 7 partidas. Para se ter uma ideia, o clube que mais se aproxima do Náutico hoje é o Maringá, da Série C, que não perde há 10 jogos como visitante. No sábado, o desafio no Castelão vale mais do que 3 pontos, vale a manutenção de uma hegemonia nacional, que faz o Timbu ser um visitante bem complicado de ser batido. Em entrevista coletiva realizada no Centro de Treinamento Wilson Campos, o técnico Guilherme dos Anjos também analisou a importância dessa sequência invicta. Segundo o treinador, o desempenho fora de casa tem impacto direto na confiança do elenco e já era percebido internamente antes mesmo de ganhar maior repercussão na mídia. Guilherme dos Anjos ressaltou que a equipe busca sempre manter a mesma proposta de jogo, seja atuando nos aflitos ou longe de seus domínios. A intenção, de acordo com o comandante, é impor o estilo de jogo do Náutico em qualquer circunstância, característica que tem sido fundamental para a construção dessa identidade competitiva ao longo de quase 1 ano de trabalho. O treinador também destacou que essa consistência fortalece o grupo e demonstra a evolução do time dentro da competição. No entanto, fez questão de adotar um discurso cauteloso, alertando para o aumento do nível de dificuldade ao longo da Série B e reforçando a necessidade de manter os pés no chão para que a equipe continue evoluindo. Você confere a fala completa do treinador a seguir, mas antes, quero te pedir que se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, comentário e compartilhe o vídeo com amigos e familiares alvirrubros. Assim, você fortalece o nosso trabalho e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do Timbu. Professor, boa tarde. O Náutico tem a maior invencibilidade, né, do Brasil, jogando
fora de casa. Queria que tu falasse a que tu atribui, qual é o segredo realmente dessa marca tão grande e se ela acaba aumentando a confiança para esse jogo contra o Ceará. Boa tarde. Aumenta muito a confiança dos atletas, não tenho dúvida. O discurso do nosso capitão Vinícius no último jogo que a gente fez fora de casa, antes do jogo, foi em cima um pouco disso. Ele lembrou que nós tínhamos um perfil de jogo muito positivo fora de casa. Ele não falou sobre os números, que eles não tinham sido expostos ainda. Na verdade, até a entrevista que eu dei após os jogos, demonstrei isso, falei sobre os números, mas sem a consciência da grandeza desses números que vieram à tona agora. Então, mas a gente já tinha uma percepção, fiz esse comentário naquela entrevista, que provavelmente dentro da Série B e da Série C a gente era o time com a maior invencibilidade, e agora compondo a Série A com a boa análise que foi feita em cima daquela reportagem. E a gente tem sim esse nível de confiança muito grande, até pela forma que nós propomos o jogo. A ideia nossa é não mudar, dentro, fora de casa. Nós temos quase um ano de trabalho aqui em conjunto com os atletas e esse discurso ficou muito ratificado. Nós não mudamos a característica de jogo, nós sempre tentamos impor o mesmo perfil, a mesma condição para o adversário, não importa se nós estamos jogando dentro ou fora de casa. E, na minha opinião, também existem alguns aspectos muito positivos. Alguns estão correlacionados a bons gramados, não tenho dúvida. A gente é bem exigente com relação a isso. Acho que o clube também está tendo essa compreensão. Acho que isso vai facilitar também a gente ter um nível de jogo muito bom dentro de casa. A gente está olhando para isso com carinho. Eu sei que o clube está planejando essa reestruturação em todos os aspectos, mas sobre os jogos fora de casa, sim, nós temos um nível de confiança grande, baseado no que foi construído por eles, mas tudo que você constrói traz também uma responsabilidade muito grande, de ter esse nível de demonstração, esse nível de qualidade fora de casa, ter uma manutenção. A gente sabe que vai pegar uma equipe que a gente viu ontem, o poderio que tem, né, ao fazer um resultado com um a menos, né, num clássico. Então nós estamos acompanhando bem, mas estamos também muito conscientes daquilo que a gente pode realizar nesse jogo fora de casa. Guilherme, recentemente numa entrevista você chegou a falar da parte psicológica, né, da importância do resultado positivo para isso, para o trabalho do dia a dia. E o futebol ele é muito engraçado porque há uma semana a gente estava falando que o Náutico estava a 3 jogos sem vencer e hoje já são 2 vitórias consecutivas. Na prática, se você pudesse dar exemplo, no dia a dia aqui, no trabalho com os jogadores, o que é que isso muda, esse momento bom em termos de resultado? Muda astral do ambiente, nível de tensão, muda inclusive a expressão do atleta. Eu sou muito ligado à observação. Para quem trabalha com liderança, trabalha comandando pessoas, você tem que ter uma percepção muito grande com relação ao clima, ao ambiente, a forma que a pessoa chega no ambiente, como que ela está, o estado realmente, e tudo isso você consegue perceber com a vitória e com a derrota. O semblante do atleta, ele modifica, e alguns mais, outros menos, naturalmente, né? Alguns são mais expressivos, outros menos, uns são mais falantes, outros menos, e você consegue, com a convivência excessiva com essas pessoas, e não só com os atletas, mas com o grupo de trabalho, você consegue ter essa percepção de como está o ambiente, e precisa ter, até para a gente poder abordar da melhor forma possível, mediante qualquer tipo de circunstância que a gente vai viver dentro da temporada. Vivemos aqui momentos muito positivos, momentos de tensão, sim, o ano passado, esse ano já, e eu acho que a boa liderança ela precisa ser perspicaz ao ponto de ter essa percepção e poder abordar da melhor forma para que você volte ao eixo, volte ao trilho e consiga manter esse ambiente positivo. E ele também não pode ser excessivo, né, na positividade, porque você tem que ter sempre muita atenção com o ego, nesses momentos que começam a se tornar positivos. Então, esse eu acho que é o grande desafio das pessoas que lideram, que somos nós, eu, o professor, o staff cada um dentro da sua área, e eu acho que é fundamental você ter essa ótica para o que você citou.
como está o ambiente, como está essa atmosfera, e a gente possa gerir isso da melhor forma para ter uma manutenção de resultados positivos. Além de comentar a marca histórica, Guilherme dos Anjos também projetou o confronto diante do Ceará. O treinador destacou a qualidade do adversário e a dificuldade natural de atuar em terras cearenses. Mesmo assim, demonstrou confiança na capacidade do Náutico de manter a competitividade e buscar um resultado positivo. Ele também confirmou que o Timbu terá 3 desfalques: o zagueiro Betão, o volante Luiz Felipe e o atacante Júnior Todinho. Ainda assim, a comissão técnica acredita que o grupo possui peças capazes de suprir as ausências e manter o nível de desempenho apresentado nas últimas rodadas. Eu vou voltar à questão da invencibilidade do Ceará. Se esse jogo ele passa a ser o maior teste do Náutico para manter essa sequência, né, de invencibilidade jogando fora de casa, e se tu enxerga o Ceará como um desafio, se dá para dizer que é um teste mesmo para avaliar se o patamar do Náutico, vou botar assim, se o time ali tá realmente muito pronto, né, para essa briga pelo título, pelo acesso. Seria um divisor de águas esse jogo agora? Acho que o grande divisor de águas foi o jogo do Atlético Goianiense. Nós pegamos uma equipe com a infraestrutura muito parecida com o que a gente vai enfrentar, com um nível perante a competição muito parecido também. O Atlético vem de anos de Série A, vem de uma infraestrutura muito positiva, uma folha salarial também compatível ali com a realidade do que está sendo trabalhado pelo Ceará. Então, vejo aquele primeiro jogo como esse divisor de águas, onde a gente teve uma conquista, onde a gente passou a ter uma confiança muito grande que nós teríamos condições de enfrentar equipes desse porte, dentro ou fora de casa, de igual para igual, porque a partir do momento que você entra dentro de campo consciente, né, com muito trabalho e com um nível de concentração muito alto, porque são equipes onde você não pode errar. E a gente viu ontem, volto a dizer, foi uma equipe cirúrgica, a equipe do Ceará, apesar do jogo, clássico, é difícil, às vezes um clássico ele não é muito bom, muito plástico, né? Diferente, por exemplo, do nosso primeiro jogo contra o Sport, que eu acho que foi um clássico excepcional de ser visto. O de ontem que a gente viu do Ceará, tecnicamente não achei um grande jogo, mas foi um jogo decisivo por parte, principalmente, da equipe do Ceará. E nós temos que ter essa atenção, é um time que sabe muito bem onde está jogando, sabe muito bem onde quer chegar. E assim como nós, não tenho dúvida de que o mais difícil nesse sentido que você perguntou, já passou. E agora é nós termos a consistência suficiente, a capacidade de nos modificarmos etapa a etapa, para entender e poder vencer esse perfil de jogo, poder conquistar pontos, que é fundamental. Mas aí é um bom teste para manter essa invencibilidade ali fora de casa, seria? Como teste, como eu falei, como teste eu ainda enxergo o principal jogo, o jogo do Atlético Goianiense. Professor, ela liberou uma pergunta para nós dois, a gente vai fazer em conjunto aqui, em relação a semana realmente, né, de trabalho visando esse jogo, um jogo fora de casa, tem a questão da viagem, toda a logística, em relação a 3 atletas, o Betão, o Luiz Felipe e o Todinho. Qual a situação deles, se puder dar esse panorama aí? Nenhum deles participa do jogo, isso eu já posso adiantar. O Luiz Felipe está num nível muito bom. O Todinho a gente precisa ter o entendimento de que existe um fortalecimento para ser feito para que o atleta não venha a ter algum tipo de lesão decorrente à cirurgia. Não é uma lesão correlacionada ao joelho, não, é mais a questão muscular do que articular. Isso foi o que o departamento nos passou e a gente trabalha muito em conjunto, diariamente a gente vem analisando os atletas. Então o Luiz Felipe já está num estágio muito positivo, né? Acredito eu que se fosse muito necessário, era um atleta que a gente poderia estar empurrando um pouquinho para ele estar apto para jogo, mas a vantagem de você ter um grupo é fundamental até mesmo para você preservar o atleta e ter ele, né, mais inteiro, na maneira de dizer. E o outro atleta, Betão, realmente também está fora de jogo porque o grau da lesão dele foi um pouquinho mais complexo. A gente espera que o quanto antes... É muito relativo a lesão que ele teve, porque é adutor. E adutor, ele é um músculo auxiliar
né? Eu estou falando aqui com o conhecimento do que me passam. Naturalmente eu tenho também a experiência, mas as melhores pessoas para falar são naturalmente os médicos e fisioterapeutas, mas tudo aquilo que a gente vem discutindo é que ele tem uma lesão no músculo auxiliar e dependendo a gente consegue colocar ele para dentro de campo um pouco antes daquilo que seria uma lesão posterior de coxa principalmente, que é um músculo extremamente utilizado, né, tanto no arranque quanto na frenagem principalmente. Então o cenário é esse, mas a gente está com o restante do grupo totalmente apto. Existirão sim algumas alternâncias de acordo com a necessidade. Essa é a vantagem daquilo que nós mencionamos logo no início da temporada, quando falamos sobre formatação de elenco. Nós temos opções e a gente pretende utilizar essas opções de acordo com a necessidade que a gente pretende para cada jogo, né? O adversário nos fornece algumas informações ao jogar e a gente precisa utilizar aquilo que a gente tem de arma da melhor forma possível. Agora queremos saber a sua opinião, e você acredita que o Náutico conseguirá manter essa impressionante invencibilidade fora de casa? Qual deve ser a estratégia da equipe para enfrentar o Ceará? Deixe sua opinião sobre os assuntos abordados no vídeo nos comentários, pois ela é muito importante para o nosso trabalho. E não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com amigos e familiares. Assim, você fortalece o nosso trabalho e fica por dentro de tudo o que sai de importante sobre o Timbu na mídia local e nacional. Até o próximo vídeo.